Eu quero começar, por que a vingança de Tocqueville? Eu vou te responder, mas se você me permite, vou compartilhar com quem está nos assistindo a razão do livro, que eu conto na Logo no apresentação. começo, Né? isso. Na pandemia, naquela situação horrorosa, todo mundo trancado em casa, com muita angústia, etc., a vida de alguma forma continuava e um amigo meu, um bom amigo, Rudi Rocha, me ligou perguntando se eu poderia dar uma aula inaugural, como dei muitas vezes na vida, mas naquele tempo online, porque estava todo mundo em casa. Né? Aí eu falei, Rudi, tudo bem, só se me permite a liberdade, dada a nossa amizade, me deixa escolher livremente o assunto, né? Para não falar da próxima reunião do cupom, se a Selic está no nível adequado, não? Que é uma chatice, né? Própria dos economistas. Deixa eu fazer uma coisa maior. Tudo bem, tá? Aí eu dei a aula e como naquele tempo o tempo tinha outra dimensão para todo mundo, o que era para durar 40 minutos, sem eu perceber, durou 2 horas e arranquei lá do Getúlio Vargas e acabei na discussão do cupom. Aí fechou a aula, o Rudi me liga, ele diz, pô, Fábio, gostei, estou recebendo aqui o feedback, os alunos adoraram. Vem cá, por que você não transforma isso que você falou um livro? Ao invés de você organizar um monte de livros, mas ao invés de organizar um livro, escreve um livro teu contando a história. E aí falei, vou pensar. 3 anos depois, eu encontrei com ele, Rudi, você é um filho da mãe, em bom português, tá? Aquela tua frase inocente infernizou a minha vida durante 2 ou 3 anos, porque eu fiquei com aquele negócio na cabeça, não é? Com preguiça, né? Mas você acabou me convencendo e eu escrevi. Eu fiquei pensando, eu não sou uma celebridade, não fui ministro, não fui nada, não é? Na vida, num certo sentido. Ao mesmo tempo, comecei a estudar economia em 1980, me formei em 1983, vi aquele monte de confusões que aconteceram na economia de lá para aqui, vi o fracasso dos planos de estabilização, vi o plano real, antes tinha visto o plano Collor, a abertura da economia, as privatizações, a desvalorização de 1999, etc, etc. Mal ou bem, na época tinha 30 e tantos livros organizados ou escritos sobre economia, enfim. Alguma autoridade posso ter para opinar sobre. Estou acompanhando o debate desde 1984. E aí decidi contar a história que eu vivi, não é? Vivenciei, mas retornando um pouco do tempo, não sou um historiador econômico, mas o período aí, desde os anos 50 para em diante, não é? Até o começo em que eu efetivamente comecei a acompanhar a economia, eu estudei bastante, li muito, etc. Né? E eu sou um cara fascinado por biografias e, por coincidência, mais ou menos naquela época, estava saindo e eu estava lendo 3 ou 4 biografias de caras que eu gosto muito, admiro muito, não é? Uma biografia do Pastore, uma biografia do Elmar Baixa, do Fernando Holanda Barbosa e mais jovem, com uma pegada um pouco diferente da minha colega amiga Zeina Latif. Eu disse, vou me aventurar, não é? Por que a vingança de Tocqueville? Há uma... Acho que você sabe que eu gosto de frases, né? Entre meio, misturo algumas histórias com frases de pensadores famosos, etc. Tenho 2 livros com nosso amigo Gustavo Franco sobre epígrafes. E eu, como forma de chamar a atenção, muitas vezes uso o artifício de começar o capítulo com uma epígrafe, né? E, dando spoiler, né, de alguma forma, a epígrafe do último capítulo do livro explica o porquê do título, uma frase justamente do Tocqueville, que foi um pensador francês muito conhecido, grande pensador da democracia, etc., um dos maiores estudiosos. Ele é francês, mas ele é um estudioso da democracia americana quando estava surgindo. E ele tem uma frase que eu vou citar mais ou menos em memória, de tanto gosto de citar, que é preciso que os governantes se dediquem a mostrar aos indivíduos que o sucesso é o resultado de uma longa jornada e que o prêmio vem depois de muitos anos, uma coisa mais ou menos assim, né?
para tentar fugir do imediatismo das políticas, né? Vamos Mas fazer... isso que eu achei a grande sacada do seu livro. Aí teve uma discussão, não é, acerca de, porque obviamente a grande maioria das pessoas no Brasil não sabem quem é o Tocqueville, não é? Claro que o público-alvo associado àquelas pessoas que eu quero atingir aí o grau de conhecimento pela educação que tiveram é maior, não é? Mas justamente a ideia era ter uma pegada para chamar a atenção. Que título é esse, não é? Por quê? E aí faço um paralelo entre o que acontece com os países e com as pessoas. Veja, você é uma jornalista muito conceituada, tem um nome conhecido, etc. Isso não surgiu do nada. Você chegou no estágio atual porque está há muitos anos na labuta, começou fazendo diversas coisas, passou por diversos grupos de mídia, se dedicou, se esforçou, etc. Eu, muito modestamente, também, enfim, mal ou bem, organizei ou escrevi muitos livros, tenho mais de 40 anos de atuação no BNDES, etc. Então, da mesma forma que no caso da maioria das pessoas profissionalmente, o sucesso não vem por acaso e não vem subitamente, ele decorre de uma longa jornada, não é? Como diz o Tocqueville. No caso dos países, também é a mesma coisa. Nós ficamos todos maravilhados com a Coreia. Quando você volta para trás, não é? Na década de 60, o Brasil era muito parecido com a Coreia nas estatísticas internacionais, era apresentado no mesmo grupo de países em termos de renda média da população, etc. Hoje a Coreia deixou a gente comendo poeira porque ao longo de 3 ou 4 décadas justamente fez aquilo que o Brasil não fez. Então, daí a ideia da vingança de Tocqueville, não é? De alguma forma, é como se ele estivesse dialogando com a gente, diz, vocês não fizeram isso que eu preguei, de fazer um esforço contínuo, etc., depois não se queixem de estar numa realidade que deixa muito a desejar. Mas com uma ressalva. Mara, você sabe, já conversamos sobre isso algumas vezes, né? Que tem um vínculo afetivo muito grande com a Argentina, né? Para quem está nos assistindo, que eventualmente não conhece a minha história pessoal, como o sotaque, acho que denuncia, eu tenho alguma coisa a ver com... Um acento pernambucano, pequeno, né? que ele tem um passado pernambucano. Vamos lá. Aí já vou explicar. Eu sou filho argentino, nasci no Rio de Janeiro, né? Os amigos brincam que eu sou um carioca da gema, não é? E com 10 meses, meus pais vieram aqui em 61, 62, com 10 meses de idade, eles voltaram para a Argentina, obviamente eu não tinha autonomia de voo, não é? Voltei com eles e quando veio o golpe militar de 76 na Argentina, eles foram casados, não é? Com 2 exes, não é? Como cientistas e tinham 3 filhos, tinham que sobreviver e saíram do país. Eu voltei, eu fui de certa forma exilado inicialmente no meu próprio país, não é? Porque eu era brasileiro só no papel, no sentido de que eu tinha morado o tempo todo fora. Era brasileiro, mas tinha morado fora do Brasil. E aí eu me integrei aos poucos. E aí há um contraste muito grande entre o Brasil e a Argentina. Enquanto o Brasil, mal ou bem, aos tropeços, fez uma série de coisas positivas ao longo dos últimos 3 ou 4 décadas, a Argentina é talvez o maior caso individual de fracasso como país nos últimos 7, 8 décadas, realmente caso de estudo, etc. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, enquanto que na Argentina é inequívoco, né, o fracasso como país, no caso brasileiro, nós fizemos avanços, né? Ao mesmo tempo, vamos conversar sobre isso, imagino, ao longo dos próximos minutos. Para a minha geração, não há como negar um sentimento de frustração quando a gente olha para trás e olha para o que tem e compara com o que a gente imaginava que seria o Brasil em 2025, quando a nossa geração tinha 20 anos, tá? Mas há um sentimento um pouco de copo vazio pela metade, copo cheio pela metade.
No último ou no penúltimo capítulo do livro, tem um quadrinho, se lê o livro você deve se lembrar, onde eu listo o conjunto de avanços governo por governo e realmente, quando você olha, utilizando a velha metáfora, não para árvore, e sim para floresta, não é? Fizemos muitos avanços. Mas não há como negar que o Brasil não é o que a gente gostaria. Alguém pode dizer, pô, Fábio, essa realidade, inflação, não sei o quê. Vamos lá, vamos botar a bola no chão, tá? E aí, nesse sentido, esse é um livro que acho que só poderia ser escrito por alguém com mais de 50 anos, né? Primeiro porque, obviamente, isso te dá uma vivência de vida, uma perspectiva histórica que aos 20 anos você não tem, e no caso específico meu e da minha geração, que a gente realmente viu e viveu um monte de coisas muito importantes, positivas e negativas, que aconteceram na economia brasileira, tá? Mas eu diria que o Brasil, nesse período, volto a dizer, comecei a estudar em março de 1980, me formei na graduação em dezembro de 1983, defendi a tese de mestrado em abril de 1986, um pouco antes tinha ingressado no BNDES em agosto de 1984. Eu sou um dinossauro, eu ingressei quando ainda era o governo militar, final do governo militar, tá? Então, nesse período de algumas décadas, eu destaco 3 grandes avanços que o país fez. Mais ou menos um por década, por período de 10 anos. Então, no período de 10 anos pós-84, né, nós claramente avançamos na redemocratização do país. Eu sei que hoje, para muitos jovens, consideram que a democracia, enfim, está falhando em uma série de aspectos, mas para a nossa geração que viveu, vale aquela velha frase do Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes, tirando temporariamente todos os outros. Né? Ter um sujeito que diga o que você pode ler ou não, ter um sujeito que tem o poder de determinar que as pessoas sejam presas, isso numa hipótese otimista, não é? Quando não aconteciam coisas piores. Está aí recentemente esse maravilhoso filme Ainda Estou Aqui, etc., no caso do Brasil, para mostrar a importância disso. Então, para mim, com a história de vida que eu tenho, família tendo fugido da Argentina, assim, isso é inegociável, faz parte, assim, como do ar que você precisa para respirar.